Olá, pessoal! Sabe aquele feedback absurdo que você recebeu? Então, hoje a gente vai falar sobre quando deletar um feedback. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou te ajudar a entender o que é esse feedback, o que ele significa e quando é que a gente deve levar um feedback em consideração e quando é que a gente deve deletar um feedback. Tudo isso logo depois da vinheta. Bom, pessoal, a verdade é que todos nós já recebemos feedbacks que são úteis ao nosso desenvolvimento e já recebemos feedbacks que nós consideramos absurdos. Então, o que acontece? Primeiro é o seguinte, o feedback não é a verdade absoluta. Por isso, a gente não precisa se defender ao receber um feedback. A gente pode dizer, obrigado pelo feedback. Aí eu analiso o feedback e vou diferenciar. Eu vou usar esse feedback para o meu desenvolvimento ou eu vou jogar esse feedback na lixeira. Muitas vezes, por mais que essa pessoa esteja bem intencionada, ela tá te trazendo um feedback porque ela não tem todas as informações. Então, vou te dar um exemplo. Esse canal no YouTube, né? As pessoas muitas vezes me dão ideias. Você podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia incluir isso, podia. Daí eu pergunto: você já gravou um vídeo pro YouTube na sua vida? Ela diz: não, eu não tenho canal, não sei. Por quê? Porque ela tá me trazendo elementos que não são possíveis de realizar na prática ou que tem um custo muito alto para você incluir num vídeo. Então, muitas vezes as pessoas elas não têm a ideia, por exemplo, dos bastidores de um vídeo, do que está envolvido, quanto trabalho dá, quanto, né? Então, elas acabam trazendo contribuições que não são possíveis de realizar na prática. Eu estou falando do canal do YouTube, mas eu podia dar muitos outros exemplos do nosso cotidiano nas empresas. Então, muitas vezes eu enxergo uma coisa de fora e parece tão fácil de fazer, né? E muitas vezes não é, porque as pessoas que estão naquela área já estudaram essa ideia e já chegaram à conclusão que ela não é viável, por exemplo. Então, esse é um tipo de feedback que a gente deve deletar, né? Então, a gente agradece pelo feedback e deleta. E a gente não precisa ficar se explicando, não é? Porque muitas vezes nem vai adiantar explicar nada. A segunda questão em relação ao feedback é que às vezes a pessoa ela está, ao te dar um feedback, na verdade ela está falando dela. Então, quando ela diz assim, eu acho que você deveria ser mais objetiva, na verdade ela está falando da falta de objetividade dela. Porque muitas vezes o que nos incomoda no outro é justamente aquilo que a gente não consegue enxergar na gente mesmo. Então a gente chama isso na psicologia de uma projeção. Então eu projeto em você coisas que eu não consigo enxergar em mim. Então, se o feedback te incomodar muito, você pode pensar, ela está falando dela, ela não está falando de mim. A Gisele Bündchen encontrou uma estratégia muito interessante para lidar com isso. Como ela sempre foi modelo durante toda a vida, os fotógrafos, estilistas chegavam para ela e diziam: o seu nariz é muito grande. Então, ela tinha que trabalhar aquilo para que aquilo não afetasse a pessoa física da Gisele, né? Porque eles estavam falando da modelo, mas na verdade eles estavam falando do corpo dela. Então, eles faziam comentários sobre o corpo dela, olhando para o corpo dela como um instrumento para fazer uma foto ou para fazer um desfile. E daí ela começou a pensar, eu preciso trabalhar com isso porque isso mexe com a minha autoestima. E ela criou ela. Então, ela criou ela, Gisele, pessoa jurídica. E ela, Gisele, pessoa física. Então, quando eles estavam falando do corpo dela como um instrumento para tirar uma foto ou para fazer um desfile, ela dizia, eu também conseguia fazer críticas a ela, né? Porque daí isso não me afetava pessoalmente. Porque se a gente for levar em consideração tudo o que falam a nosso respeito e não conseguir deletar ou não conseguir separar as coisas, o que vai acontecer é que a gente vai ficar muito afetado até emocionalmente, né? Então isso pode afetar a nossa autoestima.
E lembrando que nem todo feedback é verdadeiro e às vezes nem todo mundo tá tão bem intencionado assim. Então, às vezes a pessoa, ela vai te dar um feedback sim que é absurdo propositalmente, né? Porque ela sente inveja, ela sente, sei lá, ela tem sentimentos ruins ou ela é uma pessoa de mau caráter mesmo, né? Então, que ela quer, por exemplo, ela quer ficar no teu lugar, ela quer o seu cargo na empresa e isso pode acontecer. Por isso a gente deve fazer essa separação, que feedbacks eu vou usar para o meu autodesenvolvimento e que feedbacks eu vou deletar. E tem uma outra questão também, que é o seguinte, mas antes de falar isso, já queria te pedir para se inscrever no canal da Synchrony e curtir esse vídeo, né? Porque a nossa conversa está bem boa. A outra questão que a gente deve colocar é o seguinte: quanto mais você quiser subir na carreira, ou quanto mais você quiser criar contribuições significativas na sua vida, mais você vai ser criticado. Por quê? Porque você vai ter contato com um número muito maior de pessoas. Quanto maior o número de pessoas com as quais você tem contato, mais você vai estar em evidência. Quanto mais você estiver em evidência, mais feedbacks úteis ao seu desenvolvimento você vai receber, mas você também vai receber muitos feedbacks que são absurdos. Quer crescer? Vai ter que aprender a lidar com feedback, sim. Não tem outro caminho, não tem outra escolha. Então, quanto mais rápido a gente fizer isso, mais a gente acelera o nosso autodesenvolvimento. Bom, pessoal, se inscrevam no canal da Synchrony, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo e a gente se vê na semana que vem. Muito obrigada, até a próxima!